Bom dia, turma do segundo ano, turma 2001. Hoje, 15 de julho de 2020, vamos falar sobre os principais tipos de estratificação social. Estratificação é a expressão que deriva de estrato, que quer dizer camada. Por estratificação social, entendemos a distribuição de indivíduos e grupos em camadas hierarquicamente superpostas dentro de uma sociedade. Essa distribuição se dá pela posição social dos indivíduos, das atividades que eles exercem e dos papéis que desempenham na estrutura social. Estratificação social. Ela é bem definida a partir da pirâmide, onde a hierarquia ela define quais são os estratos sociais mais elevados e os estratos sociais mais baixos. E essa estratificação social ela deixa clara que quanto mais próximo ao topo nós estivermos, mais elevado vai ser a nossa estratificação. Mais próximo da base, mais baixo será o nosso status social. Quais são os principais tipos de estratificação social? Primeira, a estratificação econômica, que é definida pela posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres, em situação intermediária. Segunda, a estratificação política, estabelecida pela atuação de mando na sociedade entre grupos que têm poder e grupos que não têm poder. E terceira, a estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Então, lembrando, principais tipos de estratificação social são a estratificação econômica, a estratificação política, a estratificação profissional. Vamos, então, compreender um pouquinho da estratificação econômica. Quais são as consequências dessa estratificação econômica? Primeiro, a estratificação econômica, ela baseia-se na posse de bens materiais, fazendo com que haja pessoas ricas, pobres e em situação intermediária. A gente viu lá atrás. A estratificação é fruto das desigualdades sociais, ou seja, existe estratificação porque existem desigualdades. Para alguns autores, o aspecto econômico tem sido mais determinante que os outros na caracterização da sociedade moderna. Eu trouxe duas imagens para vocês que mostram claramente o distanciamento nessa estratificação de quem está no nível mais alto e quem está no nível mais baixo dessa sociedade. A estratificação política, ela é baseada na situação de mando da sociedade. Grupos que têm e grupos que não têm poder. Estratificação profissional, baseada nos diferentes graus de importância atribuídos a cada profissional pela sociedade. Então, eu tenho aqui uma estratificação política, baseada na atuação do voto, onde a pessoa é coagida a votar em quem eu quero, eu estou ali com uma arma na mão. A estratificação política, onde os grupos que têm poder, eles moram bem, eles exercem uma influência sobre os grupos que não têm poder, e essa influência ela é determinante na escolha dos representantes políticos. Então vamos lá, estratificação profissional. Teoricamente, algumas profissões estão mais acessíveis a um tipo de classe social. Trouxe para vocês aqui 3 profissionais. O médico, o enfermeiro, né? Pode ser um dos dois. Eu tenho o engenheiro, o pedreiro. Eu tenho o agricultor, o dono da grande propriedade. Eu tenho o técnico de informática, eu tenho o engenheiro da computação. Cada vez que eu olho essas imagens, eu tenho cada vez mais a certeza de que a estratificação profissional, ela, em nossa sociedade, aparece com as profissões que mais valorizamos. Quais são as profissões mais valorizadas? Advogado é mais valorizado que pedreiro? O médico é mais valorizado do que o enfermeiro?
Quando eu penso nessa estratificação profissional, eu percebo que cada vez mais essa minha sociedade ela é marcada por diferenciações. Primeira diferenciação é quando eu estratifico a minha sociedade por castas sociais. Então, eu vou iniciar o meu caminho agora pelos tipos de sociedades estratificadas. A sociedade estratificada por castas, ela observa a posição social que é atribuída por ocasião do nascimento. Não há possibilidade de mobilidade social, ou seja, o indivíduo carrega consigo pelo resto da vida a posição social herdada, e o casamento entre castas diferentes é proibido. Eu trouxe para vocês aqui a representação dessas castas, né, a partir da Índia. Então, eu tenho aí os Brahmins, e daí eu vou até os Dalits. Na sociedade estratificada por castas, eu tenho a Índia como melhor exemplo dessa estratificação. A Índia está distribuída por um sistema de estratificação rígido e fechado, que a gente chama de sistema de castas. Na sociedade indiana, a gente tem os brahmanes, que estão lá em cima, são os sacerdotes, os cháryas, que são os guerreiros, os vaisyas, que são os comerciantes, e os sudras, que são simplesmente sudras, ou a sociedade. Abaixo de todas essas castas sociais, que nós temos aqui 4, aparecem os párias, que não podem cruzar de maneira nenhuma à frente deles, porque a sua sombra não pode interromper a passagem dessa sociedade tão estratificada e tão, vamos dizer assim, fechada, onde ninguém consegue ascensão social. A Índia e a sua sociedade de castas estratificadas, ela surgiu por motivos religiosos e econômicos. Mas aqui nós temos a mistura de todos eles, porque quando eles vão ao Ganges para ser batizado, todos eles ficam, nesse momento, nivelados. Quais são os tipos de sociedades estratificadas, então, que eu tenho? Primeiro, a sociedade de castas, agora a sociedade de estamentos ou estados. E essa sociedade de estamentos ou estados, ela é uma camada semelhante à casta, porém um pouco mais aberta. Nessa sociedade, existe uma mobilidade social, que é difícil, mas não é impossível, e ela existiu durante a Idade Média no feudalismo. Então, primeiro a sociedade de castas e agora a sociedade de estamentos. Nessa sociedade de estamentos, a gente volta para a pirâmide social, e essa pirâmide social, ela tem uma separação, entre nobreza, camponeses e servos. A ascensão social é possível, mas rara. Então, no topo dessa pirâmide eu tenho a realeza, a alta nobreza e o alto clero, a nobreza média, que são os cavaleiros. Na parte de baixo, eu tenho artesão e comerciantes, ricos oficiais liberais, camponeses com terras, artesãos e comerciantes humildes, estamentos mais pobres, que são os servos, jornaleiros, trabalhadores assalariados de baixo ofício, e eu tenho os marginais, que são aqueles que não têm trabalho. Lembrando aí que eu posso ter essa ascensão, que é mais rara, porque um comerciante ele pode se tornar tão rico que ele pode ascender a uma classe superior. Nessa sociedade estamental, a posição ocupada pelo indivíduo da hierarquia social é determinada por lei, a diferenças de direitos, privilégios e deveres e obrigações publicamente reconhecidos. A gente lembra aí que a relação entre senhores e servos eram feitos através de obrigações, né? Deveres e obrigações. Essa pirâmide ela é mais simples, ela me mostra os 3 estamentos, o clero, a nobreza, camponeses e servos. O clero, os que oram, a nobreza, os que guerreiam, e camponeses e servos, os que trabalham. Isso tudo a gente viu lá atrás, no 7º ano, quando estudamos Idade Medieval.
Bom, por que eu digo que existe a possibilidade de ascensão social nessa sociedade estamental, nessa sociedade feudal? Porque, nos raros casos em que a igreja recruta seus membros entre os mais pobres, quando os servos eram emancipados por seus senhores, no caso de o rei conferir um título de nobreza a um homem do povo, e se a filha de um comerciante casasse com um nobre, tornando-se assim membro da aristocracia. Casos raros, a igreja recrutar seus membros entre os mais pobres, porque ela precisa de efetivo humano para compor os seus quadros. Quando os servos eram emancipados por seus senhores por um gesto de bravura, nos casos que o rei conferir um título de nobreza a um homem do povo, também por um gesto de nobreza, ou por ele ser um filho bastardo, se a filha de um comerciante casasse com um nobre, porque esse comerciante tem dinheiro e esse nobre é um nobre falido. A igreja recruta seus membros entre os mais pobres, e aqui você vê um padre recrutando dentro das famílias. A questão do rei concedendo o título de nobreza a um servo, e o casamento também como forma de ascensão social. Então, você aí tá concedido, e aqui você é realizado na ascensão social a partir de um casamento. Tipos de sociedades estratificadas. A terceira, então eu vi a primeira, que é de castas, a sociedade 2, que é de estamentos, e agora eu estou na sociedade estratificada por classes sociais. Essa sociedade estratificada por classes sociais, ela é mais recente. Então vamos lá. Classes sociais são camadas sociais cuja forma de estratificação permite ao indivíduo ascender ou mudar de status social, posição social. Constitui uma forma de estratificação onde a diferenciação dos indivíduos é feita de acordo com o poder aquisitivo. Não são rígidas, por isso dizemos que não são hereditárias nem impermeáveis, e é marcada por contradições e desigualdades. Karl Marx, nosso velho conhecido, é aquele que melhor define essa sociedade de classes. Para Karl Marx, pensador alemão e principal estudioso desse tipo de sociedade, a história da humanidade é a história da luta de classes. Os conflitos entre as classes constituem o principal fator de mudança social. Nas sociedades capitalistas, as relações de produção vão dar ordem a camadas sociais diferentes e antagônicas. Burguesia, que são os proprietários, e o proletariado, que são os trabalhadores. As contradições que mantêm entre si forjam e estruturam a própria sociedade. A propriedade privada é o bem maior a ser preservado. Karl Marx, quando fala de sociedade de classes, ele diz que a classe capitalista, que é a burguesa, ela precisa da classe operária, que é o proletariado, para produzir riquezas, criar riquezas e fazê-las circular. Segundo Marx, os conflitos constituem o principal fator de mudança social nas sociedades de classe. Sem o trabalhador, o dono da empresa não ganha dinheiro vendendo seus prédios, suas construções. Nas sociedades, quando os conflitos chegam a um ponto insuportável, ocorre uma revolução que transforma a sociedade, modificando o modo de produção. A Revolução Russa de 1917, ela inicia esse processo de conflitos, ela marca a transição da primeira nação que saiu do modelo capitalista e entrou dentro do modelo socialista, e essa sociedade, ela buscava a igualdade social, acabar com o poder da burguesia e diminuir as diferenças sociais. Como é que a gente observa essa estratificação social no Brasil? A sociedade humana no Brasil, na primeira década do século XX, então a gente está falando até 2010, desculpe, século XXI. A sociedade brasileira
ela é dividida em 7 níveis. A sociedade ideal, ela seria dividida em 3 níveis, a alta, a média e a base. Por que a sociedade humana brasileira ela é dividida em 7 níveis? Porque eu tenho o bilionário, eu tenho o rico, eu tenho o médio rico, eu tenho o médio baixo, eu tenho o pobre e eu tenho abaixo da pobreza. Se eu olhar essa estratificação pelas cores, eu vou perceber que a base ela tem o 6 e o 7, que é o pobre, o abaixo da pobreza. Que a média ela tem o 4 e o 5, que é a média e a média baixa. O azul claro, ela é alta, ela tem os ricos e a média rica. E no topo a gente tem a bilionária. Essa estratificação social, ela gera uma forte exclusão social no Brasil. No Brasil, embora haja tantas barreiras para quem possui menos, a possibilidade de mobilidade social que a gente não viu em momentos anteriores. Essa mobilidade social, ela não esconde a qualidade de vida que vem melhorando no Brasil, mas ela mostra claramente as desigualdades sociais ainda que estão bastante acentuadas. Pelo relatório da ONU, divulgado em julho de 2010, o Brasil é apontado como o terceiro pior índice de desigualdade no mundo. Olhem essas duas imagens, são duas áreas bastante pobres, mas uma consegue nos mexer, ela consegue nos tirar do nosso eixo de tranquilidade para pensar quantas pessoas não têm um lugar digno para morar, quantas pessoas não têm comida no seu prato. Termino por aqui a aula de hoje, voltamos na próxima semana, fiquem com Deus, até breve.